Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Que jogo horroroso, não é, amigões? Não dá nem para poder fazer uma análise do jogo naquele campo de várzea. Jogo que foi adiado por cerca de 42 minutos, uma chuva que Deus mandava e, obviamente, o campo não deu conta. De qualquer forma, os times foram a campo e foi aquele show de horror. O Corinthians venceu, mas não foi aquele futebol primoroso que a gente está acostumado a ver quando joga na Neoquímica Arena. Mas a vitória veio, os 3 pontos garantidos e é o que importava. Dá para tirar alguns pontos positivos deste jogo, que foi o caso da zaga do Corinthians. Parece que finalmente Félix Torres, o jogador de seleção equatoriana, chegou para jogar bola no Corinthians. Tudo bem, é a Ponte Preta, time de Série C do Campeonato Brasileiro, mas devo lembrá-los que o ano passado, esta mesma Ponte Preta venceu de 1-0 do Corinthians na Neoquímica Arena e praticamente selou a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista de 2024. Então fica aqui os meus elogios a Félix Torres e também João Pedro Choca, que ouvi poucas vezes o nome dele no jogo contra a Ponte Preta, o que é um bom sinal, porque o jogador de fato anulou o lado esquerdo da defesa do Corinthians. E falando em lado esquerdo, e o nosso lateral pela madrugada, amigone. Olha, não é fácil ser corintiano com um lateral desse, sem dizer na pichotada que o outro lateral direito, Léo Maná, deu nos minutos finais do primeiro tempo, onde ele foi dar um bico e a bola quase foi no ângulo do goleiro Hugo Souza. Sem dizer no péssimo árbitro, o senhor Luiz Flávio, irmão do senhor Luiz Paulo, que também era outro juiz fraco. Em um lance isolado, onde José Martínez estava disputando a bola, veio o camisa 5 da Ponte Preta, provocou o jogador, empurrou o jogador não fez absolutamente nada. Mas o árbitro, para poder ser imparcial, acabou dando cartão amarelo para os 2 jogadores. E aí, no segundo tempo, numa jogada infantil, de novo, o senhor José Martínez acabou dando um carrinho por trás, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Inclusive, alguns comentaristas até disseram que não entendeu por que ele fez aquelas substituições, tirando o Igor Coronado e colocando o Charles, depois tirou o Thales e colocou o Rian. Estava premeditado que o jogador seria expulso. O jogo estava pegado, todo mundo dando carrinho, os jogadores da Ponte Preta batendo, porque futebol mesmo eles não tinham. E depois da expulsão de José Martínez, foi aquele pandaré, chute à vontade da Ponte Preta, um árbitro que primeiro deu 7 minutos de acréscimo, depois deu mais 1 minuto, depois deu mais outro minuto. Só faltou levantar a placa dizendo, só acaba quando empatar, porque um jogo daquele, ter 9 minutos de acréscimo naquele passo, porque não era um campo de futebol, é para irritar qualquer torcedor do Corinthians. E aí eu percebi no aquecimento um lance inusitado do Thales Magno. Tem alguns comentaristas que estão até dizendo que ele foi genial, que foi uma jogada de gênio. Não, amigones, foi uma jogada que ele já tinha estudado o lance. Quero fazer os agradecimentos para a TV Corinthians e também para a Identidade Corintiana, de onde veio estas imagens. E também a TNT, onde eu assisti o jogo, para vocês entenderem como que o Thales Magno fez o gol. Num lançamento na medida do Romero para o Thales, que já sabia onde ele ia tocar a bola, na poça d'água, e você percebe que ele dá um chute, tirando a bola de uma poça para cair na outra, e mandar um tirambaço de fora da área, abrindo o placar em 1-0, Thales Magno, que tem o seu 3º jogo com 3 gols. É um ótimo jogador para poder estar fazendo aqueles dribles. E o jogo pedia isso. O Corinthians que volta a campo agora na Neoquímica Arena, neste sábado, contra o Noroeste. Amigos, aproveitando também, eu gostaria de estar convidando você a visitar outra plataforma, já que o vídeo que eu publiquei falando o pós-jogo do Corinthians Paulo teve uma chuva de comentários. E eu gostaria que você fosse lá para ver, você principalmente corintiano, para você colocar o São Paulino no seu devido lugar. Aí você entra, que vai ser um videozinho curto, um vídeo rápido, para poder ensinar a eles que invadiram os meus vídeos, para falar que somos caloteiros,
que somos fregueses. Então eu vou ter que contar um pouquinho da história do clube deles para poder ensiná-los quem é freguês, quem é caloteiro, quem é que está passando vergonha para pagar o seu estádio.